Bom, agora nós vamos resolver um exercício que envolve o cálculo de volume de um sólido de revolução. Então, vamos ler o enunciado do exercício. Ele diz o seguinte: para considerar uma região no primeiro quadrante, isso é importante, e limitada pelas seguintes funções. Ele quer que eu calcule o volume gerado pela rotação dessa área ao redor do eixo Y. A primeira coisa que eu faria aqui, portanto, seria tentar esboçar essa região. Então, o primeiro gráfico, eu imagino que seja relativamente simples, ele é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Perceba que eu tenho como raízes dessa parábola os pontos 2 e menos 2, e que quando x é igual a zero, essa função tem que valer 4. Perceba que esse é o gráfico da minha função. Além disso, eu tenho uma função y igual a 3 módulo de x. Essa função ela vai ter o formato aproximado de uma função módulo. Vamos ver se a gente lembra que a função módulo era uma espécie de Vzinho centrado na origem. O que esse 3 vai fazer vai ser apenas mudar a inclinação dessas retas. Então eu quero a região no primeiro quadrante, limitada por essas duas funções e pelo eixo x. Veja se você consegue entender que a região que eu deveria achurar, de fato, seria essa região aqui. No primeiro quadrante, delimitada pelas duas funções e pelo eixo x. Esta é a área que eu quero rotacionar ao redor do eixo y. Eu quero fazer um comentário aqui a respeito da função módulo de x. Como eu estou no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante x é sempre positivo, eu vou usar uma propriedade de módulo e vou dizer que quando x é positivo, o módulo de x é igual a x. Então, como meu problema se restringe ao primeiro quadrante, eu posso dizer que y é igual a 3x. Um primeiro procedimento que eu faria nesse exercício, como eu quero rotacionar ao redor do eixo y, seria inverter essas funções. Então, eu vou pegar as minhas funções, que estão expressas como y em função de x, e eu vou simplesmente invertê-las, isolando x em função do y. Então, o meu objetivo aqui seria isolar o x em função do y. Veja se você concorda. Se eu pegar a minha parábola e invertê-la, eu ficaria com essa função aqui. X seria igual a mais ou menos raiz, mas como eu estou no primeiro quadrante, só me interessa a resposta positiva. Então, invertendo x em função do y, x é igual a raiz de 4 menos y. A outra função que eu devo inverter é a função y igual a 3x. Aqui fica facilmente inversível essa função. Eu vou isolar o x e vou dizer que x é igual a y sobre 3. Então, se eu quero rotacionar ao redor de y, eu preciso escrever essas funções como função de y. A próxima etapa seria, talvez, encontrar a intersecção, né? Eu vou estudar a intersecção dessas duas funções. Isso é algo relevante. Então, eu vou igualar as duas funções e vou descobrir qual é o valor de y para o qual eu tenho a intersecção das duas curvas. O que eu faria, primeiramente, seria elevar ao quadrado dos dois lados. Perceba que se eu elevar ao quadrado do lado esquerdo, a raiz some, e elevando ao quadrado do lado direito, eu teria y quadrado sobre 9. O que vai acontecer aqui? Eu poderia passar esse 9 multiplicando para o outro lado, e perceba que eu vou ter uma equação de segundo grau para resolver. A minha equação de segundo grau, ela seria 0 igual a y ao quadrado mais 9y menos 36. Eu estou buscando as intersecções entre as duas curvas. A equação de segundo grau eu deixo para cada um de vocês resolver. Imagino que seja simples. As raízes dessa equação de segundo grau são 3 e menos 12. Essa resposta negativa não me interessa,
uma vez que eu estou no primeiro quadrante, e a resposta que eu busco de fato é y igual a 3. O que eu acabo de provar? Eu acabo de provar que quando y for igual a 3, eu tenho a intersecção entre as duas curvas. O que eu vou fazer agora, então? Tentar escrever uma expressão para o cálculo do volume. Eu vou aqui rapidamente relembrar o que nós vimos nas nossas aulas. Nós vimos nas nossas aulas que o volume, onde eu rotaciono o gráfico de uma função, pode ser calculado como π vezes uma integral que vai de um valor a até um valor b da função ao quadrado. Nesse caso, como eu quero girar ao redor de y, é um f de y ao quadrado dy. Então é nessa relação que eu vou me basear para escrever a expressão que me permite calcular o volume. Então eu quero uma expressão que me permita o cálculo do volume. Perceba, ao rotacionar essa área ao redor do eixo y, o que eu quero rotacionar, na verdade, é a área entre duas funções. Então eu vou calcular o volume da função de fora, sendo rotacionada, que é a minha parábola, menos o volume da função de dentro, que é essa minha reta rotacionando ao redor de y. Então, eu vou definir esse volume como sendo o volume da função de fora, que é a minha parábola, que pode ser escrita dessa maneira. Então, a minha função f de y, nesse caso, seria a raiz de 4 menos y. Eu tenho que ter a minha função ao quadrado de y. Perceba que meu y deve variar de fato de 0 até 3, que é a intersecção entre as duas curvas. E eu vou subtrair do volume obtido pela rotação da função de dentro. Então aqui eu vou escrever π vezes uma integral de 0 a 3, onde eu devo colocar a função de dentro ao quadrado, onde a minha função de dentro é a função x igual a y sobre 3. Eu vou colocar ela ao quadrado dy. Esta é a expressão em termos de integral que me permite calcular o volume da região proposta. Eu vou rolar um pouco a minha tela para baixo para que nós possamos resolver o problema. E eu vou continuar a resolver o meu problema. Eu vou dizer que esse meu volume será π vezes, eu vou colocar o π em evidência, veja se você concorda, e eu vou colocar todo mundo sob uma mesma integral. Então eu vou agrupar tudo isso dentro de uma mesma integral. Essa raiz eu já vou cortar com esse quadrado, de modo que aqui eu vou ter 4 menos y no primeiro termo. E eu vou subtrair esse termo aqui, que vai dar y ao quadrado dividido por 9. Essa é a integral. O que eu fiz foi apenas agrupar tudo em uma mesma integral. Olha o que vai acontecer aqui. Agora eu vou, de fato, resolver essa integral. A integral de 4 vai dar 4y. Esse menos y, a integral vai dar menos y quadrado sobre 2. E a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. Perceba que eu vou ficar com y ao cubo sobre 27. Tudo isso tomado de 0 a 3. Eu vou substituir os valores e encontrar o volume da minha região rotacionada ao redor do eixo y. O π vai continuar multiplicando. Perceba que quando eu substituir 0 no lugar do y, eu vou zerar todo mundo, de forma que eu vou jogar 3 no lugar do y. Perceba que ao substituir 3 no lugar do y, o primeiro termo vai dar 12, o segundo termo vai dar menos 9 sobre 2, e o terceiro termo vai dar 3 ao cubo sobre 27. 3 ao cubo é 27, de modo que isso aqui vai dar menos 1. Essa é a conta que eu preciso fazer, então eu terei π vezes, eu vou subtrair 12 menos 1, e eu terei 11, que é 12 menos 1, menos 9 meios. 9 meios eu pode escrever na forma de fração, mas eu vou escrever na forma decimal como 4,5. E aí eu vou conseguir encontrar o volume daquela região rotacionada ao redor do eixo y.
Ao fazer essa continha, eu vou ficar com 6,5 vezes π. Se você quiser, pode até escrever unidades de volume aqui do lado. Esse, portanto, é o volume daquela região rotacionada ao redor do eixo Y. É isso aí, até a próxima.